Eu venho até ti hoje sem todas as respostas. Eu venho com perguntas que eu não sei explicar, com situações que eu não consigo entender, com um porquê que ainda não encontrou resposta. Mas mesmo assim, Senhor, eu escolho vir. Eu escolho confiar. A tua palavra diz para eu confiar em ti de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. E hoje, Senhor, eu reconheço que é exatamente isso que eu preciso fazer, porque o meu entendimento é limitado, mas a tua sabedoria não tem fim. Existem coisas que eu simplesmente não vou entender agora, Senhor. Por que certas portas se fecharam? Por que certas dores aconteceram? Por que certas orações ainda não foram respondidas do jeito que eu esperava? Mas eu escolho confiar que tu vês o que eu não vejo e que tu sabes o que eu ainda não sei. Senhor, eu me lembro que tu disseste que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e os teus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então hoje, Pai, eu paro de tentar entender tudo e eu simplesmente escolho confiar em quem tu és. Eu solto o controle que eu nunca tive de verdade. Eu solto a necessidade de ter todas as respostas antes de descansar. Eu solto a exigência de entender cada detalhe do teu plano, porque eu creio que tu és bom, mesmo quando a vida não parece boa. Senhor, eu me lembro de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, apenas confiando na tua voz. Eu me lembro de Maria, que aceitou um plano que ela não entendia completamente, mas disse: eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu quero ter essa mesma entrega, Senhor. Eu quero confiar mesmo sem enxergar o caminho todo. Eu creio que tu estás trabalhando em cada detalhe da minha vida, mesmo nos momentos em que parece que nada está acontecendo. Eu creio que as peças que hoje parecem soltas, um dia vão se encaixar de uma forma que só tu podes fazer. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, carregando perguntas sem resposta, dores sem explicação, eu declaro sobre a sua vida: você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar em quem está no controle. E Deus, que é fiel, não vai deixar você cair. Pai, eu descanso hoje na certeza de que tu és bom, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu descanso sabendo que a tua fidelidade não depende da minha capacidade de compreender os teus planos. Eu escolho confiar, Senhor, de olhos fechados, mas de coração aberto. Eu escolho descansar nas tuas mãos, sabendo que elas nunca vão me deixar cair. Em nome de Jesus, eu creio e eu confio. Amém. Eu venho até ti hoje sem todas as respostas.
Eu venho com perguntas que eu não sei explicar, com situações que eu não consigo entender, com um porquê que ainda não encontrou resposta. Mas mesmo assim, Senhor, eu escolho vir, eu escolho confiar. A tua palavra diz para eu confiar em ti de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. E hoje, Senhor, eu reconheço que é exatamente isso que eu preciso fazer, porque o meu entendimento é limitado, mas a tua sabedoria não tem fim. Existem coisas que eu simplesmente não vou entender agora, Senhor, porque certas portas se fecharam, porque certas dores aconteceram, porque certas orações ainda não foram respondidas do jeito que eu esperava. Mas eu escolho confiar que tu vês o que eu não vejo e que tu sabes o que eu ainda não sei. Senhor, eu me lembro que tu disseste que os teus pensamentos não são os meus pensamentos e os teus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então hoje, Pai, eu paro de tentar entender tudo e eu simplesmente escolho confiar em quem tu és. Eu solto o controle que eu nunca tive de verdade. Eu solto a necessidade de ter todas as respostas antes de descansar. Eu solto a exigência de entender cada detalhe do teu plano, porque eu creio que tu és bom, mesmo quando a vida não parece boa. Senhor, eu me lembro de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, apenas confiando na tua voz. Eu me lembro de Maria, que aceitou um plano que ela não entendia completamente, mas disse: eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu quero ter essa mesma entrega, Senhor. Eu quero confiar mesmo sem enxergar o caminho todo. Eu creio que tu estás trabalhando em cada detalhe da minha vida, mesmo nos momentos em que parece que nada está acontecendo. Eu creio que as peças que hoje parecem soltas um dia vão se encaixar de uma forma que só tu podes fazer. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, carregando perguntas sem resposta, dores sem explicação, eu declaro sobre a sua vida: você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar em quem está no controle. E Deus, que é fiel, não vai deixar você cair. Pai, eu descanso hoje na certeza de que tu és bom, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu descanso sabendo que a tua fidelidade não depende da minha capacidade de compreender os teus planos. Eu escolho confiar, Senhor, de olhos fechados, mas de coração aberto. Eu escolho descansar nas tuas mãos, sabendo que elas nunca vão me deixar cair. Em nome de Jesus, eu creio e eu confio. Amém.
Eu venho até ti hoje sem todas as respostas. Eu venho com perguntas que eu não sei explicar, com situações que eu não consigo entender, com um porquê que ainda não encontrou resposta. Mas mesmo assim, Senhor, eu escolho vir. Eu escolho confiar. A tua palavra diz para eu confiar em ti de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. E hoje, Senhor, eu reconheço que é exatamente isso que eu preciso fazer, porque o meu entendimento é limitado, mas a tua sabedoria não tem fim. Existem coisas que eu simplesmente não vou entender agora, Senhor. Porque certas portas se fecharam, porque certas dores aconteceram, porque certas orações ainda não foram respondidas do jeito que eu esperava. Mas eu escolho confiar que tu vês o que eu não vejo e que tu sabes o que eu ainda não sei. Senhor, eu me lembro que tu disseste que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e os teus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então hoje, Pai, eu paro de tentar entender tudo e eu simplesmente escolho confiar em quem tu és. Eu solto o controle que eu nunca tive de verdade. Eu solto a necessidade de ter todas as respostas antes de descansar. Eu solto a exigência de entender cada detalhe do teu plano, porque eu creio que tu és bom, mesmo quando a vida não parece boa. Senhor, eu me lembro de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, apenas confiando na tua voz. Eu me lembro de Maria, que aceitou um plano que ela não entendia completamente, mas disse: eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu quero ter essa mesma entrega, Senhor. Eu quero confiar, mesmo sem enxergar o caminho todo. Eu creio que tu estás trabalhando em cada detalhe da minha vida, mesmo nos momentos em que parece que nada está acontecendo. Eu creio que as peças que hoje parecem soltas, um dia vão se encaixar de uma forma que só tu podes fazer. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, carregando perguntas sem resposta, dores sem explicação, eu declaro sobre a sua vida: você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar em quem está no controle. E Deus, que é fiel, não vai deixar você cair. Pai, eu descanso hoje na certeza de que tu és bom, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu descanso sabendo que a tua fidelidade não depende da minha capacidade de compreender os teus planos. Eu escolho confiar, Senhor, de olhos fechados, mas de coração aberto. Eu escolho descansar nas tuas mãos, sabendo que elas nunca vão me deixar cair. Em nome de Jesus, eu creio e eu confio. Amém.
Eu venho até ti hoje sem todas as respostas. Eu venho com perguntas que eu não sei explicar, com situações que eu não consigo entender, com porquê que ainda não encontrou resposta. Mas mesmo assim, Senhor, eu escolho vir. Eu escolho confiar. A tua palavra diz para eu confiar em ti de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. E hoje, Senhor, eu reconheço que é exatamente isso que eu preciso fazer, porque o meu entendimento é limitado, mas a tua sabedoria não tem fim. Existem coisas que eu simplesmente não vou entender agora, Senhor, porque certas portas se fecharam, porque certas dores aconteceram, porque certas orações ainda não foram respondidas do jeito que eu esperava. Mas eu escolho confiar que tu vês o que eu não vejo e que tu sabes o que eu ainda não sei. Senhor, eu me lembro que tu disseste que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e os teus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então hoje, Pai, eu paro de tentar entender tudo e eu simplesmente escolho confiar em quem tu és. Eu solto o controle que eu nunca tive de verdade. Eu solto a necessidade de ter todas as respostas antes de descansar. Eu solto a exigência de entender cada detalhe do teu plano, porque eu creio que tu és bom, mesmo quando a vida não parece boa. Senhor, eu me lembro de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, apenas confiando na tua voz. Eu me lembro de Maria, que aceitou um plano que ela não entendia completamente, mas disse: eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu quero ter essa mesma entrega, Senhor. Eu quero confiar, mesmo sem enxergar o caminho todo. Eu creio que tu estás trabalhando em cada detalhe da minha vida, mesmo nos momentos em que parece que nada está acontecendo. Eu creio que as peças que hoje parecem soltas, um dia vão se encaixar de uma forma que só tu podes fazer. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, carregando perguntas sem resposta, dores sem explicação, eu declaro sobre a sua vida: você não precisa entender tudo agora, você só precisa confiar em quem está no controle. E Deus que é fiel não vai deixar você cair. Pai, eu descanso hoje na certeza de que tu és bom, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu descanso sabendo que a tua fidelidade não depende da minha capacidade de compreender os teus planos. Eu escolho confiar, Senhor, de olhos fechados, mas de coração aberto. Eu escolho descansar nas tuas mãos, sabendo que elas nunca vão me deixar cair. Em nome de Jesus, eu creio e eu confio. Amém.